Eu sou a Thelma e hoje eu quero falar de Jane Austen, já que faz 250 anos que ela nasceu. A gente tem uma série de comemorações e eu queria falar um pouquinho da vida dela e como isso influenciou seus livros. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Pois é, a Jane Austen, ela nasce no final do século XVIII, vai morrer no comecinho do século XIX. Ela que vinha de uma família abastada, o pai era tutor de crianças, tinha uma bela casa, uma biblioteca vasta que permitia que ela estudasse, claro, em casa, que escrevesse peças que divertiam toda a família, e ela cresce nesse lar feliz. Vai ser convidada para uma festa lá em torno dos 20 e poucos anos dela. Era uma festa que até acontecia aqui no Brasil há pouco tempo atrás, na minha infância, juventude, quando alguém dava uma festa de aniversário, arrastava os móveis e fazia um bailinho, ou fazia ali na garagem, a gente dançava música lenta juntos. Acabei de declarar a minha idade, 55 anos. Pois é, a Jane tinha também isso na época dela. Os vizinhos convidavam para bailes, arrastavam os móveis, tiravam os tapetes e dançavam uma espécie de quadrilha, parecida com as nossas de festa junina, que eu imagino tenham uma relação. Pois é, ela recebe um convite desses e vai para essa festa e conhece Tom Lefroy, que veio de fora visitar um parente. Eles conversam e dançam a noite inteira. E isso já levanta comentários, a ponto da irmã Cassandra perguntar para Jane: e aí, o que aconteceu naquele baile? E ela responde o que poderia ter de escandaloso em dançar e conversar. Pois é, foi isso que aconteceu. Só que o Tom Lefroy, ele era arrimo de família. Ele era o filho mais velho responsável por cuidar de toda a família e não podia se dar o luxo de casar com uma pessoa que não tivesse um dote bastante poupudo, que era o caso da Jane. Ela não tinha esse dote. Ela tinha muitos irmãos, uma irmã, e ela não tinha como dar essa grana para ele. Ele vai embora e ela perde, de repente, aí, o grande amor da vida dela. Nunca saberemos exatamente, mas foi o que aconteceu. Passado alguns anos, ela recebe um pedido de casamento de um amigo dela. Esse amigo propõe casamento e ela aceita. Isso é no final de tarde e noite. Vai dormir com isso na cabeça. Imagino pensando a noite inteira. Na manhã seguinte, ela declina. Ela recusa o pedido de casamento. Eu não sei qual foi a argumentação que ela usou, mas eu suponho que ela tenha pesado. Ela estava numa família que não tinha a condição ideal para ela, já que ela tinha que sair do pai para um casamento e ela não fez isso, não estava optando por isso. Ela tinha que viver ali do pai, na falta dele, os irmãos ficariam responsáveis por esse fardo. Era mais ou menos isso. E ela já estava meio que acostumada com isso, porque é isso que ela estava vivendo. E ela, então, prefere não arriscar perder essa amizade num casamento talvez infeliz para ficar solteirona. Ela morre com 41 anos, que era exatamente a expectativa de vida em 1815 na Inglaterra. Ela morre em 1817. Veja como foi a vida de Jane Austen. Numa Inglaterra onde a mulher só prestava para ficar ligada ao pai, sustentada pelo pai, até uma tenra idade, porque não dava, ela já era uma solteirona, acredito eu, nos 20 e poucos anos dela, para passar para as mãos de um marido abastado, que pudesse dar condições aí para ela seguir a vidinha com ele, e isso não acontece com ela. Acredito que toda essa situação tenha colocado ali naquela cabecinha que já era, que a gente já conseguiu ver elementos de ser bastante crítica com a situação, de analisar, de pensar, peraí, vou amarrar meu jegue aqui, vou complicar mais uma vida que já não é das melhores, o que eu faço? Então ela era uma pessoa que analisava muito as situações, imagino eu, e ali
ela pensou que era o melhor para ela, e nos romances dela, que muitas pessoas chamam só de água com açúcar, só de casamento, tem toda uma ironia, toda uma crítica a essa sociedade, a essas mulheres que não tinham escolha. Ou elas se casavam, ou elas estavam fadadas à desgraça ali na família delas, enfim, a pobreza e tudo mais. Pois é. Agora, fazer só uma ressalva que a Jane tinha uma situação melhor, na minha opinião, do que a Emily Brontë. Apesar da Emily Brontë ter nascido um pouco depois, a família da Emily Brontë morava num lugar muito inóspito ali, onde é chamado onde inspirou o Morro dos Ventos Vivantes, enfim. Eles tinham uma vida muito precária, uma história de vida muito negativa. A expectativa de vida daquela região era totalmente diferente do resto da Inglaterra. Ou seja, é meio óbvio que Jane Austen e Emily Brontë teriam uma literatura muito diferente, porque tiveram vidas muito diferentes. A Emily praticamente não teve escolha e teve uma vida de desgraça, isso está na obra dela. A Jane teve escolhas e ela fez escolhas muito bem pensadas, muito racionais. E aí a obra dela, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, refletem muito isso, mas com olhos críticos, com humor ácido muitas vezes, irônico. Eu acho a Jane Austen brilhante, acho a obra dela mais solar do que a da Emily Brontë. Enfim, mas isso é papo para um outro momento. Eu só queria dar essa contextualização de vida da Jane Austen, que, na minha opinião, impacta diretamente na obra dela, na genialidade da obra dela. E na minha sugestão aqui, complementando, eu diria para que lessem Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, que eu acho que esses dois livros são bem icônicos dentro desse contexto e são de fácil leitura. Mais fácil leitura, é claro, você tem que ter em mente a época que eles foram escritos. É como se a gente comparasse os meus livros, que são contemporâneos, com A Moreninha, Viuvinha 5 Minutos. É claro que os meus livros são mais fáceis de ler, por uma questão de vocabulário, enfim, de época que foram escritos. Então, dada essa contextualização, é demais ler Jane Austen. Então, aproveite os 250 anos do nascimento dessa autora genial para ler Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.